O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, estimados jovens, queridas famílias, vocês que rezam conosco através desta transmissão, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje nós estamos celebrando o 4º domingo já do tempo comum, como creio que vocês que têm acompanhado a liturgia, nós escutávamos semana passada, Jesus que abre na sinagoga, que dá o livro, e ele abre no livro do profeta Isaías, em que está escrito: o Senhor me ungiu para proclamar a boa nova aos pobres, para libertar os cativos, para abrir os olhos aos cegos. E o Evangelho de hoje, como que continuidade a este Evangelho, que nos diz, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. É dizer, o anúncio dos profetas que prefigurava a chegada do reino de Deus, todo o anúncio, toda a caminhada, toda a mensagem se concretiza na pessoa de Jesus. Aí não se fala, no passado, mas hoje. Hoje os nossos olhos se abrem porque nós contemplamos o tempo da graça. Diante de Jesus nós estamos diante do tempo da graça, diante do tempo da salvação, do tempo da libertação para todos nós. É o hoje da história, é o hoje que Jesus assim age. Então toda a missão de Jesus, a plenitude, dessa mensagem, de toda a mensagem profética que se realiza em Jesus, e o Evangelho tem explicitado isso para nós,
Jesus que atrai as pessoas, Jesus que cativa as pessoas. Hoje o Evangelho nos traz que Jesus estava falando na sinagoga e a atitude, o que as pessoas estavam sentindo, o comportamento das pessoas, né? Todos davam testemunho a seu respeito, admirado com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Então Jesus que causa admiração e as suas palavras que causam encanto. Quer dizer, por quê? Né? Porque no fundo, amados irmãos e irmãs, aquilo que Jesus anuncia, revela em si a vontade de Deus, o amor de Deus. Revela a graça que exala, né, que sai das suas palavras, das suas ações. Suas palavras são cheias de vida, de encanto, de espírito, de acolhimento, de vida nova. As pessoas ficam encantadas com, né, tamanha profundidade das palavras, porque Jesus não diz palavras vazias, né? Não diz palavras ao léu, mas as suas palavras têm a finalidade de salvar, de libertar, de suscitar a conversão, de suscitar o acolhimento, né, do reino de Deus, ou daquele que acolhe, se fazer instrumentos no reino de Deus. Padre, mas como se fazer instrumento do reino de Deus? A exemplo que o Evangelho nos diz. Jesus que tem a missão: eu vim para proclamar a boa nova, eu vim para libertar, eu vim para abrir os olhos aos cegos, eu vim para purificar o coração humano, eu vim para tirar o pecado do mundo. Por isso, em cada liturgia também nós respondemos: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E a cegueira, amados irmãos e irmãs, assim na visão bíblica, tem um sentido também de pecado, é sinal de pecado. Aquele que não consegue ver é alguém que não consegue amar, alguém que não consegue enxergar, alguém que não consegue ter relação, ter afeto, ter vínculo. Alguém que não consegue ver é alguém que não tem liberdade. Então Jesus, ele vem para nos libertar, de modo especial, do pecado. Então tudo isso é razão, é motivo desta admiração. Mas daí vem a pergunta, logo em seguida, desses ouvintes: mas não é este o filho de José? Calma aí. O que ele fala é verdade. O que ele faz, de fato, é muito profundo. Tem a ver com Deus. Mas não é ele o filho de José? E aqui a pergunta que leva aquele povo a não acolher Jesus, a recusá-lo. Por causa de quê? Primeiramente por causa que está diante de um humano. Como que nós, o nome de Deus, que era um nome impronunciável, não, cuidado, não tomar o nome de Deus em vão. Era um nome que não poderia nem ser pronunciado, para não incorrer no erro de falar o nome dele em vão. E agora, este que está diante de nós, como é que Deus divino pode se fazer humano? E além disso, como pode se fazer humano vindo da ralé? E humano vindo de José, um simples carpinteiro, um trabalhador, de Maria, uma jovem mulher. Isso não entra na cabeça daquele povo. Não é este o filho de José? E aqui a condição. A condição humana, a condição social, a condição familiar. Se recusa o tesouro que Jesus traz por causa destas distinções.
acerbição, né, da família, da origem, da humanidade, não compreendendo os sinais, os desígnios do que Deus é capaz de fazer. Primeiro aspecto, poderíamos destacar aqui da recusa. E, por outro lado, queridos irmãos e irmãs, Jesus, porém, disse, sem dúvida, vós, porém, repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. Primeiro aspecto desta afirmação, podemos dizer, como é que alguém se propõe a curar, se propõe a libertar, se propõe a ser um instrumento de Deus, se a pessoa não é capaz de enxergar, se a pessoa não é capaz de ver, se a pessoa não é capaz de compreender, se a pessoa não é capaz de acolher o amor de Deus que é oferecido na gratuidade. Então é preciso, né, a palavra de Jesus, olha, é preciso antes de dizer qualquer coisa, curar a si mesmo, para poder dar a Deus, para poder fazer a vontade de Deus, e não aquilo que é fruto da conveniência de cada um. E o segundo aspecto é que aqui se coloca como condição para acolhimento da pessoa de Jesus: então fazes também o que fizesse em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizesse em Cafarnaum. O que foi que Jesus fez em Cafarnaum? O que Jesus realizou em Cafarnaum? Os milagres. Jesus que curou, que libertou, que fez os cegos voltar à vista, os paralíticos andarem. Jesus que realizou tantas curas, tantas libertações. Aquelas pessoas que acorriam a Jesus com muita fé, que é porque acreditava no poder salvífico, que nele estava o amor de Deus, a presença de Deus. Então essas pessoas querem colocar como condição, queridos irmãos e irmãs, ao mesmo tempo, né, fazer o milagre, ou fazer o milagre, fazer a questão da coisa mágica. Quer que Jesus fale assim, olha, Jesus é alguém que agora vai multiplicar a abundância disso, a abundância daquilo outro. Quer que transformar Jesus, ou que Jesus se transforme como se fosse num ídolo que está atrás de prestígio. Nesta época agora, nesta época que a gente já está começando a vislumbrar propaganda, é como alguém que quer que o nome sobressaia mais, é alguém que quer ter prestígio diante do povo. Então eu vou fazer isto, eu vou fazer esta obra, eu vou fazer aquela outra obra, eu vou doar isso, eu vou doar aquilo, e você começa, né, é aquela atenção, atrair atenção simplesmente para si, como, falei assim, é alguém que agora é capaz de salvar, é alguém que agora é capaz de transformar. Não, Jesus não quer ser ídolo, Jesus não quer esse prestígio para si. O que Jesus está colocando é que cada um possa se converter, possa acolher o reino de Deus. Isto é fundamental. Acolher a vontade de Deus, acolher a palavra de Deus, acolher a palavra que Ele dirige, esta palavra profética, essa palavra que quer acolher a todos. E aí, no fundo, a denúncia que Jesus faz pelo fechamento, pela recusa, aquele povo expulsa Jesus da cidade e leva para o monte com a intenção de jogá-lo ao precipício. E aqui nos fala que o profeta sente medo, sente medo. Não é questão que não sente medo. Mas o que é que faz o profeta superar o medo? É a presença de Deus. É a verdade que ele carrega. É a força que vem de Deus.
É a força que vem de Deus. E aí nos diz o Evangelho, Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Continuou com a sua missão. Queridos irmãos e irmãs. Então, para nós, como nos diz a segunda leitura, o que é fundamental em tudo aquilo que a gente fizer? O fundamental, como nos diz São Paulo, da missão, do nosso apostolado, do nosso anúncio, né, como nós somos a extensão do anúncio da verdade pregada por Jesus. Eis que eu enviarei, Jesus enviou os discípulos aonde ele deveria estar. Nós somos extensão da pessoa de Jesus, somos a presença dele. E como nos diz São Paulo, a nossa missão, as nossas obras, se não vierem acompanhadas de profundo amor, elas perdem o sentido de ser. Porque palavras bonitas, existe treinamentos, né? Existe treinamento de oratória, de palavras que você tem que dizer para convencer mais. Quais são as palavras que mais convencem? E hoje, né, tem o tal dos influenciadores, que treinam também para isso, que coloca aquilo que a pessoa quer ouvir, não aquilo que ela precisa ouvir, e assim por diante. Mas você percebe que não são palavras que exalam realmente interesse e amor pela vida do outro. É como anúncio de banco, né? Olha, vem para cá, coloque seu dinheiro aqui que agora você vai ficar rico da noite para o dia. Vocês acham que banco dá alguma coisa para alguém? Se o banco está te convidando, no fundo, ele está querendo é tirar o seu dinheiro. Os bancos agora, que não lucraram quase nada, parece 16 bilhões, alguma coisa do tipo. Em plena crise, os bancos lucrando não sei quanto. E aí pergunta, quanto é que seu dinheiro que está lá no banco está rendendo, se você tem? Né? Quem tem, quanto é que está rendendo? Quase nada. Então, mas nós temos as pessoas treinadas para te convencer que esses bancos, instituições, pessoas estão extremamente interessadas com o seu crescimento, com a sua vida. Então, amados irmãos e irmãs, o que é que falta? Falta aquilo que São Paulo vai dizer, a caridade, o amor. Né? Nós podemos dar comida aos pobres, mas se não for como consequência, o resultado do amor, do interesse, do cuidado, da irmandade que nós carregamos, não tem. Você pode fazer qualquer coisa para o seu filho, dar qualquer coisa, falar palavras bonitas. Mas no fundo, se o filho perceber que você não o ama, aquelas palavras que você dizer, aquele presente que você der, se não for o presente, é consequência do vínculo, do afeto que você tem ao outro, né? Porque o verdadeiro presente é a presença do outro na vida. Então você vai perceber que aquele presente, aquela palavra, vai ser como este sino de bronze que retina, que não faz, né, que não dá melodia, que não faz música, né, que não encanta, que não atrai. O amor deve ser o fundamento de todas as nossas ações, queridos irmãos e irmãs. E aqui São Paulo coloca para nós, né, que o amor é paciente, né, o amor perdoa, o amor é serviçal, o amor que cuida. Esta leitura que comumente nós utilizamos nos casamentos, para ressaltar que o amor conjugal é o amor para servir, o amor para doar. É o exemplo do amor de Cristo. Assim como Cristo se doa pela igreja, o casal é chamado a doar, a amar, a servir um ao outro.
E aí termina com as virtudes, nós chamamos de virtudes teologais. No fundo, sobra essas três coisas, que é fruto da maturidade cristã, da nossa maturidade na fé. A fé, a esperança e a caridade. A fé, a capacidade de entregar a nossa vida a Deus. Por amor que nós temos a Deus, nós entregamos a nossa vida, sinal de fé. A esperança, saber que Deus está em nós, em nossa vida, em nossos passos, em nossos projetos. Por isso, não desistimos, continuamos a caminhar, cheios de esperança, porque sabemos que Deus nos ama, Deus não nos abandona. A caridade como esta capacidade de amar a Deus, mas este amor a Deus que se transforma também no amor aos irmãos. O amor aos irmãos que podemos compreender em duas dimensões, como este amor, esta caridade, né? Que tem a ver com alimentar o irmão da palavra de Deus, ser este profeta da alegria, ser esse profeta da justiça, poder colaborar também com os irmãos na caridade, de olhar para aqueles também que precisam do bem material para bem viver, para bem ter uma vida digna. Então tudo isso, queridos irmãos e irmãs, dizemos assim, olha como que Deus se faz presente, como que o reino de Deus já acontecendo entre nós. É o reinado de Deus. Para que Deus possa reinar no mundo, Ele tem que reinar primeiro na nossa vida, as nossas ações, no nosso modo de ser, gerando em nós um estilo de vida. Fala assim, é o estilo de vida de Jesus. Olha, nós como cristãos, nós temos um estilo de vida, temos o estilo de amar. Padre, mas que estilo de amar é este? É um estilo de amar de Jesus, que nos diz, perdoai sempre, 70 vezes 7. É um estilo de amar que nos diz, amai e rezai pelos seus inimigos, por aquele que vos persegue. Então, queridos irmãos e irmãs, que esta santa celebração nos ajude a compreender a nossa vida, a nossa missão, nosso ser batizado. Que não recusemos aos nossos irmãos, aqueles que temos encontrado pelo caminho, como aqueles recusaram Jesus na sinagoga, pela sua condição, pela sua origem, pela sua simplicidade, que nós não sejamos assim, mas acolhamos Jesus por aquilo que Ele é, o Filho de Deus, a salvação de Deus que veio ao nosso encontro. Amém.